Quando eu abri aquela pasta escondida, meu mundo virou do avesso. Nem sei explicar direito o que senti. Era como se, de uma hora para outra, todos aqueles anos de casamento tivessem se transformado numa mentira. Naquela tarde, eu não estava procurando problemas. Eu só queria arrumar o escritório. Só isso. Aquela arrumação era para ser rápida. Coisa de tirar poeira, jogar papel velho fora. Mas aí, sem querer, derrubei alguns livros. E foi quando vi uma pasta preta, fina, prensada lá no fundo da prateleira, como se alguém tivesse escondido de propósito. Senti um arrepio subindo pela nuca. Talvez fosse só bobagem, ou talvez fosse o meu instinto gritando para eu prestar atenção. Peguei a pasta. Ela era estranhamente pesada. Abri. Dentro, encontrei uma série de documentos impecavelmente organizados. Contratos, reconhecimentos de firma, registros em cartório. Tudo perfeitamente assinado. Tudo perfeitamente escondido. O primeiro contrato que puxei quase fez minha mão tremer. Era a compra de um apartamento de alto padrão, no centro da cidade. Valor de milhões. Comprador: Rafael S. M. Meu marido. E apenas ele. Meu nome? Nada. Como se eu não existisse. Passei para o segundo documento. O terceiro. O quarto. Todos iguais. Todos listando transações caras feitas apenas por ele. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio do escritório. A gente tinha uma vida confortável, claro. Mas nunca, nunca tínhamos falado sobre esse tipo de investimento. Nunca sobre um apartamento novo. Nunca sobre comprar algo sem nem me consultar. Olhei em volta. A mesma sala onde a gente já tinha feito planos, onde tínhamos conversado sobre filhos, viagens, projetos. De repente, parecia um cenário montado, vazio de verdade. Senti uma raiva quente subindo pelo peito. Uma sensação amarga de ter sido feita de idiota. Naquela hora, eu ainda não sabia o tamanho do buraco que eu estava começando a cavar. Mas uma coisa era certa. Rafael tinha segredos. E eu não ia mais fingir que não via. Depois de encontrar aqueles contratos, eu não consegui mais agir como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite, enquanto Rafael tomava banho, eu sentei no sofá da sala com o celular na mão e comecei a juntar as peças. Eu precisava entender. Precisava saber se aquilo era um mal-entendido ou se meu instinto estava certo. Comecei pelo óbvio: as contas de banco. Durante anos, Rafael fez questão de cuidar de toda a parte financeira da casa. "Fica tranquila, amor. Eu resolvo isso", ele dizia. E eu, confiando, deixava. Mas bastou alguns minutos vasculhando os extratos antigos para ver que havia muita coisa que não batia. Transferências grandes, saindo da nossa conta conjunta. Pagamentos para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Despesas com valores absurdos em bairros onde nós nunca tínhamos ido juntos. Foi como abrir uma porta e dar de cara com uma vida inteira escondida atrás. Meu estômago embrulhava a cada nova descoberta. O dinheiro que eu achava que era para o nosso futuro estava indo para algum outro lugar. Ou pior, para alguma outra pessoa. Não consegui dormir aquela noite. Cada vez que eu fechava os olhos, surgia uma pergunta diferente. Quem era essa mulher? Há quanto tempo isso acontecia? No dia seguinte, quando Rafael saiu para trabalhar, eu fiz algo que nunca imaginei fazer na vida. Eu o segui. E o que vi acabou com qualquer esperança que ainda restava. Ele não foi para o escritório, como disse. Não foi para a reunião importante que mencionou no jantar. Ele foi direto para um prédio de alto padrão. O mesmo endereço que constava no contrato de compra do apartamento que eu tinha encontrado. Estacionei o carro numa rua lateral e esperei. De longe, vi Rafael descendo do carro, ajeitando a gravata no retrovisor,
e entrando no prédio como quem entra em casa. Minutos depois, da portaria, saiu uma mulher, jovem, bonita, vestindo um vestido leve e sorrindo como se não tivesse a menor preocupação no mundo. Ela o abraçou como se eles fossem um casal, como se ela fosse a única mulher da vida dele. Eu me lembro de ter sentido uma dor física no peito, como se alguém tivesse apertado meu coração com a mão. Ali, parada dentro do meu carro, com as mãos tremendo no volante, eu entendi. Não era só um erro. Não era um deslize. Era uma segunda vida, inteira, construída às minhas costas. E naquele momento, uma parte de mim morreu. Mas outra parte começou a despertar. Uma parte que até aquele dia eu nem sabia que existia. Uma parte que não aceitava ser feita de boba. Uma parte que ia lutar, mas do meu jeito. E acredite, eu já sabia exatamente por onde começar. Depois de ver Rafael com aquela mulher, tudo dentro de mim mudou. Não era mais só tristeza. Era uma mistura de raiva e determinação. E eu sabia que precisava ser inteligente. Se eu quisesse derrubar tudo o que ele construiu nas minhas costas, eu teria que ser paciente, calculista. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Sorri. Perguntei como foi a reunião. Fiz o jantar. E naquela mesma noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu comecei a vasculhar ainda mais. Peguei o notebook dele. Senhas? Nenhum problema. Eu sabia todas. Não demorou muito para encontrar. Entre arquivos ocultos e pastas escondidas, estava lá, um histórico de movimentações financeiras. E o que eu vi me fez perder o fôlego. Não era apenas um apartamento. Rafael estava financiando negócios em nome da amante, empresas abertas em nome de terceiros, transferências disfarçadas como consultoria, depósitos em uma conta que levava o nome da mulher que eu tinha visto abraçando ele naquela manhã. Eu olhava para a tela, incrédula. O dinheiro que eu economizei com tanto cuidado, dizendo não para viagens, adiando sonhos, planejando um futuro seguro para nós dois, estava sendo usado para bancar a nova vida que Rafael estava construindo. Sem mim. Uma vida onde eu era apenas uma peça descartável. Eu fechei o notebook devagar. Respirei fundo. Era oficial. Rafael não estava apenas me traindo como mulher. Ele estava me traindo como parceira de vida. E o pior, ele achava que eu nunca descobriria. Ele achava que eu era burra, ingênua, cega. Naquela noite, deitada ao lado dele, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia confrontá-lo ainda. Eu ia jogar o mesmo jogo dele. Silenciosa, paciente e letal. E no final, ele é quem ia perder tudo. Você já sentiu aquela vontade quase incontrolável de gritar? De jogar tudo na cara da pessoa e ver a máscara cair na hora? Foi exatamente o que eu senti nas semanas que se seguiram. Mas eu sabia. Se eu explodisse antes da hora, eu perderia tudo. Então eu engoli a raiva, engoli o orgulho e aprendi a sorrir, enquanto tramava a queda dele. Eu me tornei outra pessoa. De manhã, eu preparava o café como sempre. Desejava boa sorte antes dele sair para o trabalho. À noite, ouvia ele inventar desculpas esfarrapadas sobre reuniões e problemas na empresa. E fingia acreditar. Enquanto isso, no meu tempo livre, eu me armava. Contratei discretamente um advogado, um especialista em fraudes conjugais e financeiras, alguém que sabia exatamente onde cavar e como fazer sem levantar suspeitas. Cada centavo que Rafael escondia, cada transação disfarçada, cada documento forjado, tudo estava sendo rastreado. E quanto mais cavávamos, mais nojento tudo se tornava. Descobrimos que Rafael não só financiava diamante, ele também desviava dinheiro de fundos que pertenciam ao nosso patrimônio conjunto. Coisas que deveriam ser de nós dois. Ele estava drenando para ela.
Tudo enquanto, em casa, ele me abraçava e dizia que as coisas iam melhorar em breve. O que Rafael não sabia, o que ele nunca poderia imaginar, é que anos atrás ele mesmo tinha assinado um acordo pré-nupcial comigo. Um detalhe que ele, tão seguro de sua própria esperteza, havia esquecido. Um acordo que dizia claramente: qualquer traição comprovada anula todos os direitos de divisão de bens. Se eu reunisse provas suficientes, Rafael sairia do nosso casamento exatamente como entrou, com as mãos vazias. E foi exatamente isso que eu estava preparando. Calma, paciente, fria. Eu deixei Rafael cavar a própria cova. Cada mentira, cada ausência, cada desculpa mal contada. Tudo era apenas mais uma pá de terra sobre a vida que ele achava que controlava. Eu sabia que o dia do acerto de contas estava chegando. E quando chegasse, eu não queria apenas expor a traição. Eu queria arrancar dele tudo que ele tentou roubar de mim. E no fundo, a parte mais cruel é que ele nem suspeitava. Para ele, eu era apenas a mesma mulher de sempre. A mesma Clara que sorria nas fotos de família, que preparava seu jantar favorito, que dizia te amo antes de dormir. Mal sabia ele que cada sorriso meu era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo entre nós dois. E muito em breve, esse muro ia desabar, bem em cima dele. Para Rafael, algo que meu advogado disse numa das nossas reuniões não saiu mais da minha cabeça. Você lembra do acordo pré-nupcial? Logramos ele, perguntou, folheando papéis antigos na minha frente. Na hora, confesso, eu até ri. Claro que eu lembrava. Tínhamos assinado aquele papel mais por formalidade do que por desconfiança. Na época, Rafael era apenas um advogado em início de carreira. E eu, uma mulher apaixonada, disposta a dividir tudo. A ironia? O próprio Rafael insistiu na cláusula de fidelidade. É só para garantir, amor, ele brincou na época. Mas não vamos precisar disso. Agora, anos depois, essa mesma cláusula seria o fim dele. No contrato estava escrito de forma bem clara: se qualquer uma das partes cometesse adultério, perderia automaticamente o direito à metade dos bens adquiridos no casamento. E o que eu tinha agora nas minhas mãos? Provas, fotografias, registros bancários, conversas, transferências de dinheiro, cada documento, uma sentença, cada foto, um golpe certeiro. Eu não precisava mais questionar nada. A lei estava do meu lado. O melhor de tudo? Rafael achava que no pior cenário, a gente dividiria tudo meio a meio. Ele nem imaginava que estava prestes a sair de mãos vaziar sem casa. Sem carro. Sem as economias que ele tanto se orgulhava de ter construído para nossa família. E o mais cruel, ele mesmo tinha assinado a própria sentença anos antes, no dia em que jurou amor eterno, e garantiu que nunca me trairia. A cada reunião com meu advogado, a estratégia ia ficando mais afiada. Cada documento era arquivado com precisão. Cada movimento de Rafael era monitorado sem que ele desconfiasse. Era como montar um castelo de cartas, delicadamente, sabendo que no momento certo bastaria um sopro para tudo desmoronar. E esse momento estava cada vez mais perto. Agora eu não queria só justiça. Eu queria que Rafael sentisse em cada parte da alma o gosto amargo da traição, o mesmo gosto que ele forçou a mim. Só que no caso dele, sem volta. Se antes eu era a mulher enganada, agora eu era quem carregava todos os fios do jogo nas mãos. E Rafael nem desconfiava. A cada dia, eu me tornava mais habilidosa. Ele chegava tarde? Eu sorria e dizia que entendia o trabalho puxado. Ele sumia por horas aos fins de semana? Eu perguntava com um tom doce se precisava de ajuda com as demandas do escritório. Por fora, eu era a esposa compreensiva. Por dentro, eu era uma tempestade prestes a explodir.
Eu precisava que ele baixasse completamente a guarda, que achasse que eu ainda era aquela mulher ingênua, fácil de manipular. E a cada novo passo que ele dava, mais provas eu coletava. Passei a fotografar cada movimentação estranha. Guardei e-mails, recibos de compras, localizações do GPS do carro que ele esqueceu de desativar. Tudo milimetricamente documentado. Era como montar uma armadilha com um armário cheio de veneno, enquanto a presa caminhava feliz e cega, achando que ainda estava no controle. Mas a melhor parte foi ver Rafael relaxando. Ele começou a sorrir mais em casa. Se tornou até mais carinhoso. A culpa provavelmente o fazia tentar compensar alguma coisa. Ele planejou até uma viagem de reconexão para nós dois. Um fim de semana romântico, para acalmar qualquer possível desconfiança. Claro que eu aceitei. Aceitei tudo. Cada gesto, cada toque falso, cada mentira sussurrada no meu ouvido. Era como combustível para o fogo que crescia dentro de mim. Eu sabia que, para um homem como Rafael, o pior castigo não seria o escândalo. Não seria ser exposto. Seria ser traído no que ele mais valorizava: o dinheiro, o status, a sensação de estar no controle. E eu estava prestes a arrancar tudo isso dele. Enquanto ele sorria planejando o futuro ao meu lado, eu já tinha assinado os papéis que garantiriam o fim do nosso futuro juntos. E a parte mais cruel? Ele só descobriria quando já fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Eu sabia que antes de destruir Rafael na reunião, eu precisava encerrar o teatro dentro da nossa casa. Esperei o momento certo. Foi numa noite qualquer, quando ele entrou pela porta, sorrindo daquele jeito fingido, achando que eu ainda era a mesma. Ele jogou as chaves no balcão, tirou o paletó e se jogou no sofá. Nem me olhou. Eu caminhei até ele com a pasta em mãos. Pesada. Cheia de verdade. Parei bem na frente da TV, sem pressa, e disse: Rafael, eu quero o divórcio. Ele franziu a testa, levantou o controle remoto como se quisesse abaixar o volume, mas depois deixou o braço cair. Divórcio? Zrenia. Ele riu, com aquele deboche que só ele sabia fazer. Tá ficando maluca, Clara? Vai jogar nosso casamento fora por causa de uma crisezinha? Eu joguei a pasta no sofá, ao lado dele. Os documentos escorregaram para fora. As fotos. Os extratos. Não é uma crise, Rafael. Eu falei firme. É a sua traição. É a sua outra vida. É o seu apartamento secreto. Ele se inclinou para frente, pegou uma das fotos e o sorriso morreu no rosto. Você andou me seguindo? É isso. Ele rosnou, jogando a folha de volta como se queimasse suas mãos. Seus olhos escureceram. A máscara caiu. Ele já não tentava mais fingir. Você não é nada sem mim, Clara. Nada! Ele cuspiu, levantando do sofá com raiva. Quer o quê? Me ferrar? Vai acabar sem nada também, sua ingrata. Ele deu 2 passos em minha direção, o rosto vermelho de ódio. Mas eu não me mexi. Foi aí que ele começou a ameaçar. Você vai se arrepender de ter mexido comigo. Ele gritou, apontando o dedo para mim. Eu tenho amigos, Clara! Eu posso acabar com você na justiça! Posso te deixar na rua, sem 1 centavo! Ele deu mais um passo, avançando. Eu vou fazer você parecer uma louca! Vou dizer que você me perseguiu, que você inventou tudo isso porque não aguentava ser deixada. Ninguém vai ficar do seu lado! A voz dele ecoava pela sala, suja, venenosa. Você quer brigar comigo? Ótimo! Você vai perder tudo. Sua casa, sua dignidade, até a guarda dos filhos, se eu quiser. As palavras saíam cuspidas, sem freio. Mas tudo o que eu via era um homem desesperado, acuado, que pela primeira vez na vida estava perdendo o controle. E eu? Eu estava mais forte do que nunca. Olhei direto nos olhos dele, gelada. Não, Rafael.
Quem vai acabar sem nada é você. Ele bufou. Balançou a cabeça como se eu fosse um caso perdido. A arrogância dele ainda tentava sobreviver. Mas eu sabia. Ele já estava derrotado. Irei às costas e subi as escadas. Deixei ele lá, afundado na própria fúria, cercado pelas provas da própria ruína. O dia da reunião chegou. Uma sala fria, mesa longa, advogados de cada lado. E Rafael, tentando parecer calmo. Mas a raiva ainda fervia sob a pele dele. Eu podia ver. Ele achava que ainda podia vencer. Achava que poderia me intimidar de novo. Mas dessa vez era diferente. Meu advogado abriu a pasta. Espalhou sobre a mesa todos os documentos que provavam o que Rafael tinha feito. Cada traição. Cada desvio de dinheiro. E por cima, o contrato pré-nupcial. A cláusula de fidelidade. Rafael pegou os papéis com mãos trêmulas. Folheava rapidamente, suando. Isso não vai dar em nada, ele disse com a voz grossa, tentando soar confiante. Esses papéis não valem nada. Eu tenho direitos, Clara. Ele se virou para mim, o rosto tenso. Você acha que vai me derrubar assim? Você não passa de uma dona de casa. Você acha que consegue jogar contra mim? Eu construí tudo. Eu respirei fundo, sem responder à ofensa, sem descer ao nível dele. Meu advogado então falou, calmo. O senhor Rafael renuncia a todos os direitos sobre os bens do casal, conforme o contrato assinado. Sua violação da cláusula de fidelidade é clara e comprovada. Rafael bateu a mão na mesa. As folhas voaram um pouco para o lado. Isso é roubo! Zrenia ele gritou. Isso é um golpe baixo, Clara. Você não seria nada sem mim. Você me deve. Eu me inclinei levemente para a frente. Cruzei as mãos sobre a mesa e, olhando direto nos olhos dele, disse: Não, Rafael, eu não devo nada a você. Você é quem vai ter que aprender a viver com o que perdeu. Assinei os papéis com a mão firme. E quando entreguei a caneta para ele, completei. Boa sorte, Rafael. Você vai precisar. Ele pegou a caneta com raiva, quase quebrando o objeto entre os dedos. Mas não adiantava mais. Ali, naquela sala, Rafael finalmente entendeu que tudo o que ele construiu às minhas custas estava desmoronando. E não havia mais nada que ele pudesse fazer para impedir. Alguns dias depois da reunião do divórcio, o telefone tocou. Era meu advogado. E o tom de voz dele carregava um sorriso contido. Clara, conseguimos. O apartamento que Rafael comprou. Agora está oficialmente bloqueado. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era como se uma última peça tivesse finalmente se encaixado. Você tem certeza? Perguntei, ainda sem acreditar. Absoluta. Ele usou dinheiro da conta conjunta. O imóvel é patrimônio do casal. E, legalmente, agora está sob seu controle. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso de verdade. E não demorei para agir. Pedi que enviassem a notificação para Rafael pessoalmente. Queria que ele soubesse, da maneira mais humilhante possível, que nem o ninho de amor dele estava seguro. 2 dias depois, recebi a confirmação de que Rafael havia sido notificado. E a reação não demorou. Ele me ligou. O nome dele piscando no visor me deu uma pontada no estômago. Mas atendi. Clara? Você enlouqueceu de vez? Ele berrou assim que ouviu minha voz. Você quer destruir a minha vida, é isso? Mantenho a calma. Não preciso destruir nada, Rafael. Você fez isso sozinho. Ele bufou do outro lado da linha. Esse apartamento é meu. Você não tem o direito. Não tem esse poder todo. Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Na verdade, eu tenho sim, respondi. E você sabe por quê? Porque você usou o nosso dinheiro. Você traiu o nosso casamento, a nossa família. E ainda achou que podia sair ileso. Houve um breve silêncio.
Mas não durou. Eu juro que se você não desistir disso, Clara, eu vou fazer da sua vida um inferno. Zrenia, ele gritou. Eu vou te arrastar na lama. Vou expor tudo. Você vai se arrepender de ter me enfrentado. Inclinei a cabeça, pensativa. Engraçado, Rafael. Quem está desesperado é você. Ele tentou outra abordagem. Mudou o tom. Clara, por favor. Agora a voz era mais baixa. Quase uma súplica disfarçada. Não faz isso. A gente pode resolver de outro jeito. Eu te ajudo. Te dou uma parte. A gente faz um acordo. Soltei uma risada curta. Amarga. Você nunca entendeu, né? Não é sobre dinheiro, Rafael. É sobre respeito. Coisa que você nunca soube dar. Clara. Ele tentou de novo. Ah, e avise sua amante. Eu cortei. Fria. Que ela vai ter que procurar outro teto. Porque o castelo de areia de vocês também desabou. Antes que ele pudesse responder, desliguei. Mais tarde, soube por conhecidos que a tal amante ficou sem ter onde morar. Que Rafael tentou desesperadamente reverter a situação, mas foi em vão. O apartamento foi confiscado, leiloado, o valor integral depositado em um fundo no nome dos nossos filhos. Tudo o que ele construiu com mentiras agora serviria para dar um futuro real para quem realmente importava. E ele ficou apenas com a solidão, o fracasso e as próprias escolhas. Meses se passaram. O divórcio, os processos, as brigas, tudo isso ficou para trás, como uma tempestade que já não me alcançava mais. Eu me reconstruí, peça por peça. No meu ritmo, comprei um novo apartamento. Não era enorme, nem luxuoso, mas era meu. Cada parede, cada móvel, cada detalhe tinha a minha identidade, não a sombra de alguém. Abri uma pequena empresa de consultoria, algo que sempre sonhei e que por anos deixei de lado para apoiar os sonhos de Rafael. Hoje, vivo da minha paixão, do meu esforço e, o mais importante, vivo em paz. Uma tarde, estava sentada na varanda tomando café, quando minha filha se aproximou, com aquele sorriso tímido e curioso. Mamãe, você tá feliz agora? Olhei nos olhos dela, tão sinceros, tão inocentes, e senti o coração se aquecer. Sim, meu amor, muito. Ela se sentou ao meu lado, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor. Eu não precisei dizer mais nada. A vida que Rafael tentou destruir florescia de novo diante dos meus olhos. E dessa vez, eu era a única autora da minha história. Uma história de dor, sim, de traição, de quedas, mas acima de tudo, uma história de renascimento. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim.